O que era solução virou problema. Uma posição que para muitos era considerada a mais forte, ou uma das mais fortes do elenco, com 2 jogadores de muito talento, de muita capacidade, agora é motivo de preocupação para a torcida do Flamengo. Você já deve imaginar que eu estou falando da lateral esquerda. O Ayrton Lucas, que começou o ano voando, fazendo gols, dando assistências, foi parar na seleção brasileira, agora baixou muito o nível do seu desempenho, baixou muito a qualidade das suas atuações. Felipe Luiz, que passou uma boa parte do início da temporada machucado, entre indas e vindas do departamento médico, voltou final de maio, começo de junho, amargou ali a sua reserva por conta das boas atuações do Beijinho. Quando entrou em campo, quando foi chamado a jogo, jogou muito bem contra Fluminense, contra Grêmio, na Arena do Grêmio, mas recentemente também teve atuações bastante questionáveis, jogo contra o Olímpia, o jogo de domingo passado contra o Curitiba. Então, é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Vamos tentar destrinchar um pouquinho mais esse assunto, tentar entender o que pode estar acontecendo e pensar o que o São Paulo pode fazer para tentar solucionar esse problema. Então, vamos para o nosso ritual. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou rodar a vinheta. Vamos falar de tática? Bom, antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, recadinho rápido, entre para o clube de membros do canal Falando de Tática, é só clicar aqui em Seja Membro, o link também está na descrição desse vídeo, você vai pagar uma merrequinha, você vai ter um chat que a gente vai poder falar de tática o dia inteiro, vai poder falar de Flamengo, vai poder falar de um monte de coisa legal, falar de futebol internacional, enfim, debate assuntos interessantes e o nível do debate está lá no alto, só gente boa, tá muito bacana. Também convido você a virar membro e participar das transmissões táticas que eu estou ofertando para os membros do canal em tempo real, falando sobre o que eu estou enxergando taticamente nas partidas do Flamengo. Então não perde, que vale a pena, você vai gostar. Clica aqui no Seja Membro, então, no link da descrição. Então eu levantei alguns dados aqui para a gente poder tentar entender se as estatísticas, se essas informações de scout explicam um pouquinho dessa queda de rendimento desses 2 atletas. Vamos dar uma olhadinha para isso. Bom, Ayrton Lucas, na temporada, 71% de ações bem-sucedidas no jogo. Qualquer tipo de ação, né? Ações defensivas, ações ofensivas, os dribles, os passes, os lançamentos, tudo, né? 71% de ações bem-sucedidas durante as partidas na temporada inteira. Média de passe certo, 87%. Dribles, em média, 3,81 por jogo. A gente sabe que é um jogador que gosta de driblar, muito forte na arrancada. 52% de acerto dos dribles. Os duelos, né? Duelos defensivos, duelos ofensivos, 19,74%, 50,3% de sucesso, né? De acerto de duelos ganhos. Os últimos 5 jogos, eu fiz um recorte aqui dos últimos 5 jogos, para a gente tentar entender se estatisticamente há uma mudança radical. De 71% de ações bem-sucedidas, caiu para 69%. Praticamente empate técnico, né? Passes certos, até um pouco mais, 88,2%. Os dribles caiu um bocadinho e a porcentagem se manteve parecida. Os duelos também caiu um pouquinho e a porcentagem também quase a mesma. Então, se a gente for olhar para os últimos 5 jogos, estatisticamente não tem nada de muito gritante para a gente olhar. Contra o Olímpia, no jogo da ida, jogo de 1-0 no Maracanã, o Felipe Luiz tinha apresentado um problema físico e o Ayrton também era dúvida. Eu estava até no campo de jogo nessa partida, no Maracanã. Pareceu que o Ayrton jogava um pouco no sacrifício, com dor no primeiro tempo. No segundo ele soltou um pouco mais, conseguiu fazer algumas arrancadas, mas mesmo assim teve uma partida bastante discreta. Jogou 90 minutos, teve 2 desarmes, acertou 87% dos passes, mas mesmo acertando 87% dos passes, errou 10 passes. É um número bem significativo. É bem verdade que deu muitos passes, quanto mais passes você dá, maior a chance de você errar. Isso é matemática simples, mas 10 passes é um número significativo, né? É um número que a mim me chamou a atenção. Venceu 8 de 11 duelos, uma boa porcentagem aí de vitória nesses duelos. Contra o Cuiabá, ele só jogou 45 minutos, foi sacado no intervalo para a entrada do Thiago Maia. São Paulo não pareceu nada satisfeito com a atuação do Ayrton nesse dia. Ele teve só 61% de ações bem-sucedidas. Lembrar que ele tem 71% de média, como a gente viu ali
na última arte. 85% de acerto no passe, não comprometeu tanto. Só venceu 2 de 10 duelos. 20% de duelos ganhos. É um número bem baixo. E contra o São Paulo, ele jogou 90 minutos, teve 70% de ações bem-sucedidas, manteve a sua média, acertou 84% dos passes, mas, de novo, errou 9 passes, né? Deu bastante passe, 64 é um número considerável, mas errou 9 passes. E só venceu 9 dos seus 23 duelos na partida. 39% dos duelos ganhos. E o Felipe? Felipe, na temporada, tem 78% de ações bem-sucedidas. É bem verdade que o Felipe tem um recorte menor de jogos, quando você tem menos partidas, as chances de você ter estatísticas melhores sempre aumentam. Quanto mais jogos, quanto mais ações, quanto mais você aumenta, mais infla os seus números, menor a chance de você ter números tão significativos, estatísticas tão altas. Ele tem 78% de ações bem-sucedidas contra 71% do Ayrton. A gente sabe que o Felipe é um cara muito assertivo e muito seguro dentro de campo. Passes certos, 89%. A gente sabe que o passe é uma das principais características do Felipe. Vai muito bem nesse tipo de indicador de desempenho. Dribles, ele também dribla menos que o Ayrton. Quase 2 dribles a menos por partida. Mas tem uma boa acurácia, né? Uma boa porcentagem aí de dribles ganhos, de dribles vencidos, de dribles bem-sucedidos, com 63%. E os duelos, 16,21 com 60% de duelos ganhos. Será que nos últimos jogos isso mudou? Bom, 77,8% de ações bem-sucedidas, a mesma coisa que na temporada em média. Passes certos até mais, até mais. E aí a gente tem que lembrar também que teve jogos aí que ele jogou só um pedaço do jogo, teve um jogo que ele entrou no final, aí entra inclusive o jogo do Fortaleza que ele entrou no final, e isso acaba ajudando um pouquinho a elevar a estatística, porque, de novo, né, quanto menor o recorte, quanto menor o campo de observação, mais fácil de você ter bons números. Teve 0,8 dribles, baixou um pouquinho, né, com 50% de acerto. E os duelos, também teve menos duelos, 13,2 em média, muito por conta do que eu já falei, de partidas com uma minutagem um pouco abaixo, Curitiba e Fortaleza especialmente, e teve 64,8% de duelos ganhos. Então, não mudou tanto assim em estatísticas também. Só que, assim como eu fiz com o Ayrton, vou tentar olhar com uma lupa aqui para algumas atuações do Felipe e recortei aqui 3 jogos em que ele jogou mais tempo e que ele teve uma atuação de mais destaque, seja para o bem ou para o mal. Contra o Curitiba, ele jogou 61 minutos, saiu ali com 16 minutos do segundo tempo. 6 desarmes, um número bem interessante de desarmes, nenhum drible, 74% de ações bem-sucedidas, um pouquinho até acima da média dele na temporada. Acertou 86% dos passes, lembrando que ele tem uma média de 89%, né? Então um pouquinho abaixo. Errou 6 passes, que não é muito comum para o Felipe, e acabou vencendo só 9 dos seus 18 duelos na partida, só 50%. Contra o Grêmio, jogo de volta no Maracanã, fez uma partida bem segura, bem ok, sem maiores problemas. Jogou 90 minutos, 2 desarmes, 94% de acerto nos passes e venceu 2 de 3 duelos. Contra o Olímpia, jogo que ele realmente jogou mal, não fez uma boa partida. Ele teve 77 minutos em campo, 1 desarme só, 89% dos passes e venceu 5 dos seus 9 duelos. Então, o que a gente pode concluir desses números? É que eles nos contam que, de uma forma geral, na média, estatisticamente, não piorou tanto. Se a gente for levar em consideração algumas partidas olhando com uma lupa um pouquinho maior, o jogo do Cuiabá, por exemplo, do Ayrton Lucas, o jogo do Olímpia do Felipe Luiz, o jogo do Curitiba do Felipe Luiz, o jogo do São Paulo do Ayrton Lucas, esse recorte mais recente agora dessas atuações bem fracas que eles vêm tendo, aí as estatísticas nos contam, nos mostram um decréscimo. Mas, para além dos números, o que a gente pode perceber? Primeiro que são 2 jogadores bem diferentes, a gente está cansado de falar sobre isso, todo mundo sabe, né? O Felipe ajudando muito na construção das jogadas, com seus passos que quebram linhas, capacidade de ser um cara da base da jogada, capacidade de iniciar as construções. O Ayrton, um cara muito agressivo, das arrancadas, que participa com assistências, finaliza muito bem de média distância. Então, eles são muito diferentes. O fato deles serem muito diferentes obriga o Sampaoli, a cada vez que coloca um ou outro no campo, mudar um pouco das dinâmicas, emular um e outro. Querer que um faça o que o outro faz dentro de campo não é muito inteligente, não é muito prático. Só que isso demanda mudanças coletivas que vão gerando dúvidas, vão gerando desencontros, e isso, obviamente, atrapalha o rendimento da equipe. A gente, olhando para o campo, a gente vê o Felipe
muito diferente do que a gente está acostumado a ver, errando muito passe. E quando a gente olha para esses passes que ele errou nesses jogos que ele não foi tão bem, a gente vê passes bobos, passes em construção de jogadas, né? A gente vê o Felipe errando tomadas de decisão, que a gente quase nunca vê. A gente vê o Ayrton muito inseguro. Parece que o Ayrton teve uma contusão, ficou 2 jogos fora, quando voltou sem confiança, jogou mal uma partida, parece que ruiu psicologicamente, parece um jogador muito sem confiança. Ofensivamente, não estão funcionando muito bem, isso é algo que o São Paulo deveria e poderia trabalhar. As trocas com o Gerson, com o Bruno Henrique, quem vai ocupar qual espaço? Em geral, o Gerson abre e o Bruno Henrique vai dentro. E aí, o Ayrton tem que ocupar esse meio espaço. Ele não está tendo essa capacidade de enxergar esse espaço livre e atacar esse meio espaço que ele gosta de atacar, essa diagonal para dentro. Não está acontecendo. Quando ele vem fora, o Gerson vem dentro. Não estão conseguindo trabalhar bem. Não estão conseguindo um achar o outro no passe de ruptura, na profundidade. Quando o Bruno Henrique está fora, o Gerson está ocupando meio espaço, fica sem espaço para o Ayrton, ele fica na base da jogada, não sabe o que fazer. Então, a confiança dele está realmente muito abalada. E o Felipe também parece um jogador com a confiança abalada, como eu já falei, errando tomada de decisão, errando passe bobo e vem sofrendo com as bolas nas costas. Não quero muito me alongar com esse assunto da bola nas costas do Felipe, porque já falei aqui em alguns vídeos sobre isso. Para mim está bem claro que é muito mais um problema coletivo do que um problema do jogador em si. A gente sabe que ele não vai entregar essa recuperação das costas, a gente sabe que ele não é um jogador veloz, então tem que haver pressão no portador da bola, tem que haver salto de pressão, tem que haver pressão pós-perda dos companheiros dele. O Felipe é um jogador que anda para frente, que salta pressão. O Felipe não é um jogador de andar para trás. Então, ou todo mundo, quando perde a bola, perto da zona onde está o Felipe, todo mundo anda para frente e pressiona, ou todo mundo anda para trás. Não pode alguns jogadores andarem para trás, outros para frente, o Felipe correr para trás e ficar essa bagunça coletiva, esse show de indecisão que tem acontecido, e aí fica o Felipe vilanizado, na minha opinião, muito injustamente. Eu deixei uma pergunta aqui na thumb desse vídeo, né? Quem deve ser o titular? E eu vou dizer para vocês que eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Pessoal, nem sempre eu vou ter uma resposta objetiva e clara e vou cravar alguma coisa como a verdade absoluta. Na verdade, eu prefiro muito mais ter algumas incertezas e dúvidas do que ter algumas certezas que não vão me acrescentar de nada, não vão ser frutíferas para o debate. Acho que fica aqui, na verdade, essa reflexão, e acho que o São Paulo tem que pensar jogo a jogo, tem que avaliar durante os treinos, pensar muito de acordo com o adversário, às vezes também, já que ele gosta de sempre escalar o time pensando em atacar as vulnerabilidades do adversário. Então, de fato, não tenho realmente uma resposta que eu possa cravar. Tem que ser o Felipe, tem que ser o Ayrton. No momento, nenhum dos dois vem jogando bem. E, infelizmente, como eu já falei na introdução desse vídeo, a lateral esquerda virou um problema para o Flamengo. Tomara que se resolva, tomara que eles possam trabalhar bem essa semana de treino, voltar a jogar em bom nível. São 2 ótimos jogadores, cada um com as suas características, cada um a sua forma de jogar, mas que precisam voltar para o rumo, voltar para o prumo, assim como o time do Flamengo precisa voltar para o prumo. Então, o que a torcida espera é que essa rota seja recalculada e que esses 2 jogadores possam contribuir nessa reta final aí de 20 jogos que faltam para o Flamengo até acabar o ano. Obrigado pela parceria, obrigado pela audiência. Não esquece de virar membro do canal, vale muito a pena, clica aqui em Seja Membro, então o link está na descrição. Valeu, aquele abraço, tamo junto, eu fui.